que é o mesmo mito de que o Silvio Santos era camelô e ficou bilionário. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai assistir a um vídeo da senhorita Bira e ela vai contar pra gente qual é a herança que importa. Vamos descobrir juntos? Por que a família de Geraldo Alckmin é emblemática para se entender a política brasileira? O que liga Eduardo Suplicy ao hino de São Bernardo do Campo? Por que Marília Gabriela é considerada uma grande artista de televisão? Como o PT construiu sua imagem de partido dos pobres? O vídeo de hoje é a herança que importa. Eu tava pensando sobre uma coisa que me deixa muito curiosa, que é a imagem conceitual do PT. E eu acho que cabe nesse vídeo uma conversinha rápida, gostosa aqui entre a gente, porque eu não tenho como articular esse tema com outros. Ter, eu até tenho. Mas eu não quero, ninguém me paga nada, a barriga é uma miséria. Se eu abaixo esse microfone aqui, minha filha, você vai soltar o do meu estômago. Meu estômago faz uma pindaíba que só pela misericórdia. Uma coisa que eu acho incrível sobre a imagem do PT é como eles conseguiram se vincular como o partido dos pobres em oposição ao PSDB, o partido burguês, de gente mimada. Eles são ricos e ricos são contra os pobres. Eles são bem-nascidos que não conseguem entender a realidade do povo brasileiro. E de fato, quando você olha a lista de presidentes do Brasil, você vai ver o 26º, Humberto Castelo Branco, que ficou no poder aí de 15 de abril de 64 até 15 de março de 67. Quase 3 anos no poder. E você vai ver também, minha filha, que o vice dele era José Maria Alckmin. Você conhece esse sobrenome? Porque eu conheço. Eu conheço, vocês conhecem, né? Era tio-avô de Geraldo Alckmin. E o Zé Maria se casou com a Maria das Dores Kubitschek da Fonseca. Quem ela era? Ela era prima do 21º presidente do Brasil, quem? O JK, o Juscelino Kubitschek. E o Juscelino Kubitschek era muito amigo, sabe de quem? Do Zé Maria. Os dois eram próximos dois. O que eu tô falando? Eu tô falando de uma rede de influências, um acúmulo de capital político absurdo. Geraldo Alckmin é um assessorado, um herdeiro desse capital político. Já tem 2 presidentes aí na jornada desse meninão. Era, de fato, o destino dele ser um político. Quando a gente olha a história desse país sofrido, a gente vai ver que sim, Geraldo Alckmin vem de uma família que governa, enquanto outras pessoas vêm de famílias que são governadas. Exato. E outra vez, nós sabemos disso, então por que ninguém faz nada? E por que isso não é dito? Porque as pessoas não se mobilizam. Eu sei de discursos que tentam responder essas perguntas, tá, gente? Mas eu tô aqui propondo essa conversa na nossa amizade gostosa. Porque essa lógica afronta tanto o pensamento esquerdista quanto o pensamento liberal de direita. Qual lógica? Esta que famílias seletas vão ter o poder genuíno, quase divino, de governar essa nação. É família Windsor agora? Habsburgo? Então se é pra ser assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo, essa lógica de seletas famílias, nobres famílias no poder e o resto subjugado, eu acho que é melhor chamar o Leão Bragança, coitado, porque eles vivem num mundo paralelo que eles ainda se chamam de príncipe, de princesa, arquiduque, sabe o nominho que eles se dão. A Damares queria ser princesa, né, lá do Maresias, do lugar lá que o tarado de Kiev foi fazer a investigação com as meninas, no negócio do trabalho sexual infantil. Eu lembro dessa história. Traz eles pro poder, mas já fala pra gente, ó, é essa família que vai governar essa desgraceira. Não é só figura monárquica, não. Eles vão ter poder aqui nesse país. Ou eu tô errada? Já ajuda a gente. Já ajuda a gente, porque nós vamos ter consciência dessa dominação. E eles já param de parecer esquizofrênico, porque eu tenho medo. Eu vejo aquele diacho do Príncipe Felipe na TV, eu acendo vela pra afastar, falo, Santos Jesus Cristo, manda eles embora. Porque, gente, eu não sei se vocês sabem, mas a família Orleans Bragança, essa aí que é herdeira de um trono que nem existe, ela nunca reinou. Ela nasceu depois que acabou o Império. Ou, na verdade, um pouquinho antes de acabar. 45 minutos do segundo tempo. É tudo príncipe fajuto. E ainda tem briga. Tem o ramo de Petrópolis e o ramo de Vassouras, que ficam brigando entre si pra ver quem que é o herdeiro de um trono que nem existe. O trono não existe. Eles me escrevem uma epístola. Não é carta. Eles gostam de falar epístola. Uma epístola em papel dourado escrito Sua Majestade Real. É ou não é perigoso? Porque se fosse eu, escuro, prejudicado na aparência, escrevendo carta assim, o povo já ia internar. Ia falar, não, pega esse hipopótamo que ele tá doido, não pode viver em sociedade. O povo prendia, forjava até crime, se fosse preciso. Mas não, na família real, esse povo anda no meio da rua, no meio de nós. Gente, é mentira, tá? Porque onde os pezinhos desses príncipes sem reino tocam, eu não sei nem apontar no mapa onde fica. Se eu passo perto, vem franco atirador até do céu. Me dá um tiro na cara do negão. É isso que o povo faz. Me recolhe meu corpo, já incinera, já põe de adubo pela planta ali mesmo. Que rico gosta de planta. Tem muita planta em casa de rico. A gente tá falando de gente rica, não é só rica no dinheiro não, viu, gente? Vai aquela mulher lá, Silva Design, diz que ela é rica. Manda ela bater palma lá no Country Club, no Rio de Janeiro, pra ver se ela entra. Ela deve ter 500 mil reais para pagar numa inscrição no Clube Atlético Paulistano. Mas vai lá ver se ela entra. Entra não.
Mas clube é outro assunto. Se você não entendeu o que eu falei, ou se você quer só que eu fale mais sobre clubes, escreve aqui embaixo. Me explica o que é clube, que eu explico, mas tem que pedir. Alckmin não é só rico de dinheiro, ele tem a herança que importa. Se é verdade que ele é um burguês, quando nós olhamos a ficha de filiação número 1 do PT, vamos ver nomes como Mário Pedrosa, que passou a sua adolescência em Lausanne, na Suíça. Trabalhou um tempinho como redator aqui no Brasil e já se enveredou para a Universidade de Berlim. Naquela época, a gente está falando de um momento em que estudar no exterior não era acessível sequer à classe média. É bom ter clareza. Vai ter o Antônio Cândido, outro bem-nascido. Sérgio Buarque de Holanda, que dispensa apresentações, autor de Raízes do Brasil, filho de Cristóvão Buarque de Holanda, pai de Chico Buarque, primo de Aurélio Buarque de Holanda, sim, do dicionário Aurélio, ele é primo do dicionário, vai vendo aí. Ou seja, só gente, ó, eu vou falar bem no português do povo, gente bacana. Vamos falar de um nome influente da velha guarda petista? Eduardo Suplicy. Eduardo Matarazzo Suplicy. Se a família Alckmin acumulou capital político para chegar ao topo do executivo do Brasil, a família Matarazzo acumulou poder para chegar ao topo do sul do mundo inteiro. Suplicy é bisneto do conde Francesco Matarazzo. Isso significa que eles não eram apenas ricos, eram aristocráticos. Sim. E é filho de Paulo Cochrane Suplicy, um corretor de café. Nós estamos falando de uma herança, gente, que eu queria ter. São famílias quatrocentonas. Quando nós abrimos a árvore dessas duas famílias, nós vemos dinheiro e nobreza. Ora, seria impossível que alguém vindo dessas famílias não chegasse ao topo da política nacional. Parece que é o lugar de direito deles. E o pobre socado no ônibus lotado ganhando a miséria de R$800 por mês. Pensa numa historinha comigo, a dona Ana. A dona Ana é auxiliar de limpeza, ela ganha R$800 por mês. Mãe sozinha, ela tem 2 filhozinhos. Vamos esquecer vale transporte e passe livre, porque até um tempo atrás nem passe livre tinha, era só o passe estudantil que era metade da passagem. Aqui não tem passe livre não, gente, no Rio de Janeiro, não tem mesmo. A dona Ana vai pro trabalho, um ônibus pra ir, um pra voltar. Ela deu sorte, enquanto o povo pega ônibus, metrô, mais ônibus, não, ela pega só um pra ir, um pra voltar. R$4,40 cada um. Os filhozinhos dela também, eles tomam um pra ir, um pra voltar. A dona Ana indo pro trabalho, R$4,40. Os 2 filhozinhos indo junto pra escola, mais R$4,40. Ida e volta, de segunda a sexta. Chegou o almoço, dona Ana come uma coxinha, R$3. Os filhinhos comem uma coxinha cada, R$6. Chegou o jantar, uma coxinha pra dona Ana, uma coxinha pros meninos. Cadê o salário da dona Ana? Subiu. Acabou. Bira de pegar ônibus pra ir e pra voltar e se alimentar de coxinha, acabou o dinheiro da mulher? Acabou. Mas e o aluguel? Acabou. Mas e a feira? Acabou. Mas a conta de luz? Acabou. Mas 1 quilinho de carne? Acabou. Mas se alguém fica doente tem que comprar remédio? Acabou. Mas e a conta de água? Não tem, fio. Lava a xereca quando chove. Quando cai aquela chuva, não é alegria. Que todo mundo sai pra fora. Aí vem com sabão. É sabão de coco. Pra se lavar. Porque a pindaíba tá lascada. E aí a gente ainda tem que ouvir Gimo Rico falando que não há pobreza que resista a 14 horas de trabalho. A gente sabe que isso não é verdade. Porque existem exemplos de pessoas no nosso dia a dia que trabalham, às vezes, muito mais que 14 horas. Às vezes vivem pra trabalhar. E, meu amor, ninguém aqui tá rico. Sabe? Ninguém aqui tá investindo. Quem pode investir? Porque é isso. Meu salário mal dá para eu pagar as minhas contas. Eu que nem tenho salário, né? Eu tenho que sou autônoma, não tenho salário fixo. Então, eu tenho que lutar para conseguir o dinheiro das minhas contas. Se eu não conseguir, não consegui, é isso. Acabou, muito bem, e tchau e benção, sabe? Não tem ninguém por nós. No mundo capitalista, onde tudo é vendido, tudo a gente precisa comprar casa, a gente precisa comprar comida, a gente precisa comprar água, a gente precisa comprar luz. Porque se você tá pagando a sua conta, é porque você tá comprando alguma coisa. Se a gente tem que comprar tudo para nossa sobrevivência, se a gente não tem um emprego que dê o mínimo pra gente, a gente literalmente vai passar fome. Vai passar necessidades básicas que não deveriam ser passadas, porque essas coisas deveriam ser garantidas pelo governo pra gente. E aí, essa galera, o Primo Rico não tem nome não, né? Porque vamos falar a verdade, o Primo Rico é só um Zé Ninguém que conseguiu ficar rico também por sorte. É branco, porque tem uma série
área de privilégios. Agora, Lívia Aragão, filha de Didi, famoso Renato Aragão, me falou há um tempo atrás que todo mundo tem as mesmas 24 horas no dia. Temos sim, com certeza. A Lívia Aragão, que nunca deve ter pego um ônibus na vida, que nunca deve ter se preocupado se ia ter o que comer no dia seguinte, tem as mesmas 24 horas que a dona Ana, que tem que acordar 4 horas da manhã para ir para trabalhar, para pegar um ônibus lotado, depois um trem mal lotado ainda, para chegar no emprego, sei lá, 6, 6 e meia, 7 horas no máximo, pro patrão pagar uma porcaria enquanto ele tá lá trocando de carro todo ano. E a Lívia Aragão tem a herança que importa. Então, assim, nós comunistas acreditamos num mundo sem classes sociais, em que não vai ter essa discrepância de que um tem tudo e o outro não tem nada. Por isso que a gente sempre fala para organizar o ódio, porque só assim a gente consegue mudar a situação que a gente tá. O bom é que as goteiras do teto pinga, parece aquele chuveirão de rico bem grande assim, ó, tudo pingando, as crianças se divertem. O filho ficou doente? É catimbó, benzendeira, igreja universal, cura câncer, não vai curar a barriga de verme, uma garganta inflamada? E o pobre que tá nessa pindaíba lascada por toda uma articulação muito bem pensada da elite dominante, fica preocupado se Pablo Vittar dá o Foreves. É ou não é de cálculo da bunda? Eu não vou mais cagar. Se é pra família Matarazzo falida dominar a política, faz isso ser claro pro povo. A família Cochrane, da qual o Suplicy descende, muito poderosa, muito influente, nos presenteou com ilustres cidadãos, banqueiros, intelectuais, artistas. O hino da cidade de São Bernardo do Campo foi escrito pelo banqueiro Wallace Cochrane Simonsen. Quando a gente desnuda essa verdade, é claro o motivo da notoriedade de Supla, por exemplo. De onde vem a fama desse cara? Ele é muito talentoso, é um exímio talento da música? E vamos falar bem a verdade. Como você já sabe, o Supla é filho do Eduardo com a Marta Teresa Smith de Vasconcelos Suplicy, uma descendente dos barões de Vasconcelos. Sim, Marta Suplicy também é uma herdeira, e não do dinheiro, da herança que importa, é do dinheiro e da aristocracia. Ela é uma sexóloga por formação com alguma importância. Eu até tinha uns livrinhos dela na minha casa. E como sexóloga chegou primeiro ao conhecimento do grande público num popular programa de Marília Gabriela. Marília Gabriela, que não por acaso era casada com José Wallace Cochrane. Sim, um Cochrane, com quem teve um filho, o Teodoro Cochrane, que não à toa é um dos atores da nova geração da Rede Globo. Ela também foi casada com Reinaldo Haddad. Eu não tive nem como confirmar, nem como negar o parentesco dele com Fernando Haddad, Camilo, Amira, enfim. Eu não pude ver se eles são de uma mesma família Haddad, porque eu sei, gente, não é porque é o mesmo sobrenome que é a mesma família. Tem diferença. Mas eu, pessoalmente, olhando a história desse Brasilzão, acho que há sim filiação entre todos os Haddad. Eu vou até sair do texto para ter essa conversa gostosa, olho no olho. Veja só, os grandes latifúndios, grandes fazendas, áreas extensas de terra, pertencem às mesmas famílias que há 400 anos atrás. O que tem... Eu já falei isso em vários vídeos, vários, que as pessoas que são donas de latifúndios hoje são as mesmas das capitanias hereditárias, aquelas que a gente aprende na escola. Tem nessas fazendas gado, plantação, o que é isso? É dinheiro, sim. Quando a gente olha o panorama geral das famílias mais ricas desse Brasil, algumas entraram, outras saíram, mas o panorama geral são as mesmas famílias de há 400 anos atrás, famílias quatrocentonas. Mas não apenas isso, essas mesmas famílias estão nos cargos políticos há anos, como se estivéssemos uma sociedade estamental, em que Deus dotou alguns sobrenomes de capacidade política, de visão que o restante da população não tem. Não apenas isso, essas mesmas famílias estão nos seus votos, ou seja, definindo pautas que impactam e fundamentam as nossas vidas, seja você de direita, de esquerda ou de centro. Mas não apenas isso, essas mesmas famílias estão nos seus livros acadêmicos de referências bibliográficas, nas suas séries, no seu Spotify, na sua TV. Não é à toa que Marília Gabriela é tão enaltecida como a melhor entrevistadora da televisão brasileira. Agora eu te pergunto, quem que deu esse título para essa mulher? Foi a Santa Clara, padroeira da televisão? Ela desceu do céu com uma plaquinha. Melhor entrevistadora da televisão. Para você, Marília Gabriela, foi ela? Não. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, descoberta lá no Rio. Tinha essa cartinha dentro. Marília Gabriela... Ué, a Maria se manifestou pra isso. Porque quem foi que deu o título pra essa mulher de melhor apresentadora da televisão brasileira, meu Deus do céu?
Eu acho que ela é uma entrevistadora talentosa, uma atriz boa, mas o motivo do prestígio é só um, e nós sabemos qual. Por que Porta dos Fundos chegou onde chegou? Gente, eu amo os textos do Gregório do Vivier, mas também vindo dessa família, ele vai escrever mal como? O estranho seria se com essa herança que importa, ele não soubesse escrever. Gregório Baiten do Vivier. Você que é de São Paulo conhece o hospital Pérola Baiten. Sim, é homenagem à família de Gregório. A Pérola Baiten foi a mãe da bisavó dele, uma coisa assim. Pérola Baiten é, na verdade, bisavó da mãe de Gregório. Pérola foi uma socialite notória por sua filantropia e foi chefe da Cruz Vermelha Internacional. Gente, é isso. A gente não pode cair nesse mito, que é o mesmo mito de que o Silvio Santos era camelô e ficou bilionário. Não existe isso. Todo mundo que é bilionário é porque tem algum tipo de herança que importa. O Gregório do Vivier tem nome da família dele em rua aqui no Rio de Janeiro. Tem hospital com o nome da família dele em São Paulo. Sabe, eu também amo o Gregório. Adoro. Adoro o Gregório, adoro as coisas que ele faz, adoro Porta, amo. Mas a gente não pode tirar esse lado, esquecer essa parte da herança que importa. Porque quantas pessoas não chegaram lá porque tinha alguém que tinha a herança que importa que passou na frente. E é isso que a gente tem que estar com olhos atentos para não deixar que o véu da ideologia segue a gente. No texto que eu escrevi, eu não citava o Gregório, eu tô citando de cabeça. Então se eu tiver errado alguma coisa, eu vou deixar aqui escrito embaixo. Mas pelo que eu me lembro é isso. A família do Vivier, ela foi responsável pelo saneamento básico do Rio, inclusive pela calçada. Comendador Teodoro do Vivier, de quem Gregório descende, foi responsável pela construção do bairro de Copacabana. Viu? Foi exatamente em Copacabana. Foi em Copacabana que eu vi o nome da rua. Verdade. Aí, ó. Tá explicado. Aquela calçada famosa. Então imagina você na aula, o Gregório do Vivier, na aula sentadinho, a professora fala, então, e a família, o conde do Vivier, o não sei quem do Vivier fez o saneamento básico. Todo mundo olha pro Gregório. A família dele fez isso. Mentira, ninguém ia olhar para ele não, porque naquela sala só tinha criança aristocrática. Exatamente. Eles estudam em escolas que a gente nunca vai ter acesso. Nunca na nossa vida. A professora ia falar isso. Porque eles já estudam para continuar sendo ricos, entendeu? Aí a criancinha aristocrática com inveja ia virar e falar assim, professora, mas a minha família foi responsável pela construção do Copacabana Palace. Aí o outro, mas a minha família é dona do Concorvado. É esse tipo de gente que tinha na sala do Gregório do Vivier. Agora ele vai crescer, vai escrever mal, vai escrever errado? Como? É obrigação desse demônio saber. É o mínimo que ele pode fazer, escrever bem. Escrever um texto gostoso de ler, que eu amo ler. Eu te amo, Gregório, vem casar comigo. Você não tem 1,97 m, mas eu caso com você. Gregório, por favor, casa comigo. Eu não quero casar com você, não é por causa de herança de dinheiro, não, ou por causa da herança que importa. É porque você é inteligente, você é talentoso, você escreve bem. Ou seja, você é rico, porque você teve acesso à educação formal, você teve acesso a autores que te propiciam esse conhecimento de saber escrever bem. Qualquer um sabe, um talento inato num ambiente que não é favorável, não desenvolve. Um talento que não é desenvolvido não existe. A pessoa pode ser boa para aprender um outro idioma, como for, mas se ela não tem um livro que ensina outro idioma, ela não vai falar. Tem essa piada na Globo, passou no video show, até o Pânico falava sobre isso. Por que Bruno De Luca é famoso? Que era uma celebridade sem carisma, o pessoal brincava com ele dessa forma. E eu tive uma ideia. Sem carisma, sem amigos. Vamos pesquisar aqui juntos. Eu não fiz isso antes, não tá dentro do roteiro. O roteiro realmente terminava na Marília Gabriela. Eu nem sei se as informações do Gregório do Vivier estão totalmente corretas, porque foi de memória. Eu não pesquisei antes para falar, mas pelo que eu me lembro, realmente, a Pérola Baiten é a mãe da bisavó dele. A família do Vivier foi extremamente importante para a logística, vamos dizer assim, do Rio de Janeiro. Mas vamos pesquisar agora, até engasguei, vamos pesquisar agora Bruno De Luca aqui no Google para ver por que esse homem é famoso, sendo que ele não tem carisma. Vamos pesquisar agora, vou escrever aqui com vocês. Bruno De Luca, que já tá aqui, Bruno De Luca. Vamos aqui na Wikipedia. Bruno Freitas Mantuano De Luca, São Paulo, dia 7, carreira. Foi repórter do Caldeirão do Hulk, Mariana Felício, Mix Rio, tá. Multishow. Bruno esteve no elenco da 7ª temporada de Danças Famosos. Vida pessoal, entre 2010 ele namorou a Miss Brasil. Em julho de 2017 foi condenado por agredir verbalmente uma recepcionista do hotel. Chamou ela de favelada, filho da Ivagabum. Incentivou que o funcionário brigasse com Lívia Lemos. Condenou que ele pagasse 15 mil reais ao funcionário. Interessante. Aqui na Wikipedia não fala nada sobre a família dele, algum parente ilustre, nada disso. Vamos jogar o sobrenome dele no Google para ver se a gente encontra alguma coisa. Então, Mantuano De Luca. Já copiei, Mantuano De Luca. Vamos pesquisar. Primeiro resultado The Intercept. Operações do Exército no Rio geraram milhões
para a empresa da farra do guardanapo. Vamos ler aqui um pouquinho, eu já procurei aqui a palavra, ó. De Luca, dono da Amazon, oitavo da direita para a esquerda, aparece nas fotos divulgadas pelo ex-governador Antony Garotinho, que viraram mais um escândalo do governo Cabral. Pois bem, não sei se é a mesma família, vamos ver mais alguma parte. Aqui no finalzinho tem o nome completo, olha que interessante, vamos ver junto. Marco De Luca foi preso em junho e solto em dezembro do ano passado, graças a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Outros 5 membros de sua família também passaram alguns dias atrás das grades, em outubro, entre eles seu pai, Francisco Mantuano De Luca, e seu primo José Mantuano De Luca Filho, que ainda consta no quadro de sócios da Amazon. Muito interessante isso, eu não sei quão comum é o sobrenome Mantuano De Luca, mas talvez tenha uma pista do porquê Bruno De Luca é famoso. É engraçado, gente, porque se eu tivesse visto isso antes, dava para eu fazer um outro roteiro só sobre o Bruno De Luca, porque aqui nesse caso tem muita coisa, tem muita informação. Esse caso manifesta o vídeo de hoje, porque o Bruno De Luca está na televisão sem motivos. Pessoas com o mesmo sobrenome estão envolvidas num esquema de corrupção de poder dentro do governo do Rio de Janeiro. São homens riquíssimos, família poderosíssima, foram soltos pela justiça, roubaram e foram soltos. Quem faz isso? É só gente rica. Se for mais escurinho, fica lá preso mesmo. Eu nem sei como terminar o vídeo, porque eu falei muita coisa que não estava escrita, eu nem sei como retomar o tom sério pra ter aquela finalização que você fica, nossa, que finalização gostosa. Que o Bruno De Luca quebrou minhas pernas, gente, porque ele é a manifestação de tudo que nós falamos nesse vídeo. Sim. A pessoa olha o Bruno De Luca na Globo e fala assim, nossa, que cara tosco. Tosco é você, fio. Ele é um Mantuano De Luca. Se ele vir esse vídeo e não gostar do que eu expus, ele me processa, ele ganha, eu vou preso. Eles acham um motivo pra me prender. Eu não sou Mantuano De Luca, eu não sou um quatrocentão, minha família não tem latifúndio grande. A minha família não acumulou capital político. Eu não tenho título de nobreza. Eu não tenho a herança que importa. E você, tem? Então minha pergunta de hoje é, olhos desatentos, vocês já saudaram as nossas famílias reais hoje? Eu não tenho a herança que importa. Eu acredito que ninguém que tá aqui me assistindo também tem a herança que importa, né? E, gente, isso é a cara da política no Brasil. E por isso que é tão fácil de figuras como Pablo Marçal virarem esse expoente tão grande que virou, porque como o Brasil tá há tantos anos nessa política de herança de famílias que são eternamente na política, como o Suplicy, como o Alckmin, Aécio Neves, né? Toda essa galera, Maluf, tudo vem de uma herança política, sabe? Então, isso tá intrinsecamente ligado com a história do nosso país e por isso o povo tá tão cansado dessa política, sabe? E aí olha pessoas como o Pablo Marçal, que vem com esse discurso antissistema, como o Bolsonaro, como várias pessoas da extrema-direita, vem com esse discurso de ser antissistema e ganham muito apoio popular exatamente porque as pessoas estão cansadas dessa velha política, dessa literalmente política que só mantém tudo igual, continua uma merda pra gente, sabe? Só que aí a gente da esquerda radical tem que entrar falando que isso não existe e que a gente pode mudar essa política, só que não através de pessoas como Pablo Marçal, e sim com pessoas que estão procurando resolver o problema na raiz, que são candidatos da esquerda radical. E hoje é dia de eleição, se você ainda não foi votar, já vai votar porque já tá quase na hora de terminar a eleição, mas se você ainda não tem candidato, vote em pessoas de esquerda. Eu vou deixar aqui na descrição o site do Voto Esquerda para você olhar qual o candidato aí na sua cidade. Tem propostas que vão realmente poder modificar a sua realidade de vida e ser realmente antissistema. Então é isso. Eu gosto muito dos vídeos antigos da senhorita Bira. Os vídeos antigos dela foram essenciais para minha radicalização. Por isso eu vou trazer alguns vídeos que foram essenciais para mim e que talvez sejam essenciais para vocês também, que vão abrir os olhos de vocês para muitas coisas que estão escondidas atrás do véu da ideologia. E é isso. Já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Beijos, até o próximo.